Olá, bem-vindos à segunda parte da aula de derivadas parciais de primeira ordem. Na aula passada nós fizemos uma introdução do que era derivadas parciais, falamos sobre as questões de quando uma variável seria constante ou não e o que resultaria isso. Nessa segunda parte nós iremos trabalhar com outras funções onde as derivadas sejam um pouco mais complicadas, mas nada muito difícil. A primeira questão que a gente traz aqui para poder trabalhar é a seguinte. É uma função de f de x e y igual a cosseno de x mais seno de x que multiplica cosseno de 2y. Determinar derivada parcial de x e derivada parcial de y. Relembrando as derivadas de seno e de cosseno, nós temos que se uma função for cosseno u, a derivada dessa função é menos u' seno u. Se nós tivermos uma função seno de u, a derivada dessa função será u' cosseno u. Esses dois lembretes serão úteis para a gente poder resolver essa primeira questão. Então, voltando à questão, nós temos: quando eu quero derivar cosseno de x, o meu u é x. Então, a derivada de x é 1. Esse menos aqui, esse menos é da fórmula. E eu multiplico pelo seno de u, ou seno do arco. Tá? Que no caso, esse arco aqui é x. Então, menos 1 seno de x. Derivada do seno de x. Derivada do seno de x, quando eu tenho a derivada do seno de u, é u' vezes cosseno u. Como o arco é x, derivada de x é 1. Então, eu nem precisei colocar aqui na frente, tá? Do cosseno. E eu repito a função trocando o seno pelo cosseno. Então, ficou cosseno de x, cosseno de 2y. O cosseno de 2y não foi mexido porque eu não estou derivando em função de y. Eu estou derivando em função de x. Ok? Quando eu faço a derivada em função de y, o que não for y, para mim é uma constante. Consequentemente, a derivada de uma constante é zero. Então, foi isso que aconteceu no caso do cosseno x. Não tem y nele, ele é uma constante, derivada de uma constante é zero. Seno de x eu não vou mexer, porque ele está junto do cosseno y. Então, ele funciona como sendo um coeficiente do cosseno y. Então, ele permanece. E aí, eu vou fazer a derivada do cosseno de 2y. Bom, derivada do cosseno é menos u' seno u. Tá? Então, cosseno de 2y eu vou transformar em seno de 2y, tá aqui, e vou fazer a derivada do 2y. Derivada de 2y é 2. Lembrando que na derivada do cosseno é menos u' seno u. Então, menos da fórmula u', que é a derivada do arco, vezes seno de u. Então, organizando um pouquinho, essa derivada ficou. Derivada parcial de y ficou menos 2 seno x, seno de 2y. Tá? O zero eu não precisei escrever. Como tudo aqui é uma multiplicação, eu posso passar esse menos 2 para frente do seno de x. Então, por isso que ficou dessa forma, organizada. Menos 2 seno x, seno de 2y. Uma outra questão que nós trouxemos foi a seguinte: a função de f de x em y, onde essa função é x igual a ln de x ao quadrado vezes y. Determinar derivada em função de x, derivada parcial em função de x e derivada parcial em função de y. Bom, mais um lembrete: a derivada do ln de u é igual a u' sobre u, onde u seria todo o arco do ln. Arco não, todo o valor de ln. O arco seria do seno e do cosseno. Tá? E aí a gente tem que ter cuidado para ver quando será derivado e quando não será derivado o valor. Lembrando que a gente está trabalhando com derivadas parciais. Derivando em função de x. Quando eu for derivar em função de x, eu tenho que ver que eu tenho uma função x vezes uma função ln de x. Ou seja, eu tenho duas funções. Se eu tenho duas funções na derivada, eu tenho que lembrar da regra do produto da derivada, que é u' vezes v
mais v' vezes u. O que significa isso? Que eu derivo a primeira, repito a segunda, repito a primeira e derivo a segunda. Tá? Então, como é que fica isso? Derivando a primeira função, que é x, vai dar 1. Eu vou repetir a segunda função, ln de x ao quadrado mais y. Agora, eu vou repetir a primeira função, que é x, e vou derivar a segunda função. Tá? E aí eu tenho que lembrar que eu estou derivando x ao quadrado. O y ele vai permanecer inalterado, porque o que eu quero derivar nessa função é o x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado, 2x. E o y permaneceu inalterado. E embaixo eu repito toda a função que está ali no ln, ligada ao ln. Tá? Bom, a gente vê aqui que a gente pode fazer algumas simplificações ainda. 1 vezes ln de x ao quadrado vezes y é ln ao quadrado, ln de x ao quadrado vezes y. Aqui eu tenho x vezes x, dá x ao quadrado. Então, eu tenho 2x ao quadrado y sobre x ao quadrado y. Eu posso simplificar esse y com esse y, o 2x ao quadrado com x ao quadrado, sobrando somente o 2. Então, a derivada parcial de x em relação a essa função ficou ln de x ao quadrado vezes y mais 2. Vamos passar agora para a derivada parcial em função de y. Tá? Bom, o x ele permanece e quem eu tenho que derivar é somente o x ao quadrado, o ln de x ao quadrado vezes y. Tá? Lembrando que eu estou derivando y. Então, eu vou repetir o x ao quadrado e vou derivar o y, 1. E na parte de baixo, lembrando que é u' sobre u, na parte de baixo eu repito toda a função. Bem, o que eu vou ter como resposta? Eu posso simplificar x ao quadrado com x ao quadrado, que vai sobrar quem? X vezes 1, x, e embaixo me sobra o y. Então, a derivada parcial de y em relação a essa função f de x e y é igual a x sobre y. Mais uma questão. Calcular a derivada parcial de primeira ordem da função g de x e y cosseno de x ao quadrado mais y à quarta. Ok? E aí a gente lembra que a derivada do cosseno, né, derivada do cosseno de u, é igual a u' menos u' vezes seno u. Tá? Mas quem seria o u nessa função? O u é todo o arco. Ok? Isso vai ser importante quando eu tiver de fazer a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Então, nós temos... Aqui está a fórmula da derivada do cosseno. Quando eu quero derivar em função de x, tá? Eu tenho que fazer menos u seno de u, só que em relação a x. Derivando em relação a x, eu vou ter 4x ao quadrado dá 8x a derivada. Como y à quarta não tem nenhum x ligado a ele, ele é uma constante. Se ele é uma constante, a derivada de uma constante é igual a zero. G de x, então, vai ficar menos u' vezes seno u, menos u', que é a minha derivada, seno de todo o arco. Derivando agora em função de y. Nesse caso agora, o 4x ao quadrado, ele não tem nenhum y ligado a ele. Com isso, ele se torna uma constante. Ele se tornando uma constante, a derivada de uma constante é zero. Então, basta que eu derive somente y à quarta. Y à quarta derivada, o expoente desce e eu diminuo 1 grau, 4y ao cubo. Derivando o cosseno de u, eu vou ter menos u', que é a minha derivada em y, vezes seno do arco. E termina dessa maneira.
Parece uma questão difícil, mas é uma questão bem simples, essa é a terceira questão. A gente é uma função de x em y, onde eu tenho raiz quadrada de x ao cubo mais y ao cubo mais 3. Determine as derivadas parciais de x e y. Bom, antes de mais nada, da gente pegar e fazer essa derivada parcial, vamos lembrar de uma coisa aqui. Não existe derivada de raiz quadrada. Se a gente quer fazer a derivada de uma raiz quadrada, a primeira coisa que nós temos que fazer é transformar a raiz quadrada em potência, porque derivada de uma potência existe. Bom, quando eu tenho uma questão como essa, tá? Eu tenho que pensar em utilizar a regra da cadeia, que significa o quê? Que eu vou derivar a potência, vou repetir a base e depois eu vou fazer a derivada da base. Então, nós temos, derivando aqui x ao cubo mais 1 elevado a meio. A potência dessa eu diminuo 1 grau vezes a derivada da base. 3x2, 3x ao quadrado vezes 1 dá 3x ao quadrado, dividido por 2, e eu fico com x ao cubo mais 1 menos meio. Isso vai me dar 3x ao quadrado sobre 2, raiz cúbica, x ao cubo mais 1 elevado a meio, é a mesma coisa que eu ter x ao cubo mais 1 elevado a meio, que seria a raiz quadrada de x ao cubo mais 1, porém, como ele está com sinal negativo, toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu tenho que inverter a fração. Então, por isso que ficou com esse resultado. Ao invés de ficar raiz quadrada de x ao cubo mais 1 no numerador, a fração foi invertida. Esse conceito aqui será utilizado para a gente poder resolver essa derivada parcial. Então, vamos lá. Voltando à questão inicial, eu vou transformar a raiz quadrada em potência. Primeira coisa. Derivando em função de x. O que não for x, para mim, se torna constante, não sendo constante, a derivada é zero. O expoente desce e eu diminuo 1 grau, vezes a derivada da base. É nessa hora da derivada da base que eu vou tornar zero os valores constantes. Derivada de y ao quadrado é zero. Derivada de 3 é zero. Então, eu vou ter 3x ao quadrado vezes meio, dá 3x ao quadrado, sobre 2. X ao cubo mais y ao quadrado mais 3 elevado a menos meio. Mesma coisa, vai ser 1 sobre a raiz quadrada de todo aquele valor. O que a gente pode fazer nesse caso? Multiplicar o 3x ao quadrado vezes 1, dá 3x ao quadrado, 2 vezes raiz quadrada de x ao cubo mais y ao quadrado mais 3. Termina aqui e daqui eu não posso fazer mais nada. Fazendo agora a derivada parcial em y. Vou começar com o mesmo procedimento, transformando a raiz quadrada em uma potência. Só que agora eu vou derivar em y. Ok? Meio x ao cubo mais y ao quadrado mais 3, meio menos 1, vezes a derivada da base. Derivada de x ao cubo é zero, derivada de y ao quadrado é 2y, derivada de 3 é zero. Multiplicando 1 vezes 2y dá 2, sobre 2, vezes x ao cubo mais y ao quadrado mais 3 elevado a menos meio. Então, da mesma maneira que aconteceu com a derivada parcial em x, está acontecendo com a derivada parcial em y. Vai ficar 2y vezes 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x ao cubo mais y ao quadrado mais 3. Porém, nesse caso aqui, eu posso simplificar o 2 com 2. Então, na verdade, sobrou quem? Y, e embaixo, raiz quadrada de x ao cubo mais y ao quadrado mais 3. Bem, chegamos ao final dessa aula. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.